Bom, tá gravando? Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe, sou aluno da licenciatura em Geografia da UFPEL. Eu sou bolsista de ações afirmativas no Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais, o LEA. Então, hoje aqui eu estou para defender o TCC intitulado Articulações entre Agricultura Familiar, Mercados Institucionais e Desenvolvimento Rural, um estudo na Serra dos Taps. Esse trabalho, então, foi orientado pela professora Giancarla Salamone, e ele também tem uma singularidade, porque esse TCC é um produto, é um dos produtos, né, que se formaram a partir de um projeto maior, né, que é intitulado Diagnóstico sobre as repercussões do PA e do PNAE sobre os sistemas agrários familiares no Rio Grande do Sul. Estudo sobre as relações entre a agricultura familiar, políticas públicas e o desenvolvimento rural na escala local. E esse trabalho, então, né, esse projeto era desenvolvido no LEA e com auxílio financeiro do CNPq. Vamos ver. Então, o próximo. Então, a organização do TCC. Esse TCC, então, ele tem 5 capítulos. O primeiro, então, é a introdução. O segundo capítulo é breve histórico sobre as organizações da agricultura familiar e seu protagonismo na produção de alimentos. O terceiro capítulo, políticas públicas para a agricultura familiar, os mercados institucionais de alimentos. O quarto capítulo, desenvolvimento rural, uma perspectiva multidimensional, multiscalar e territorial, e as considerações finais. Então, das provocações, né, que me fizeram a trabalhar com o tema, né? Então, o objetivo central do TCC é a elaboração de estudos sobre as repercussões do PA e do PNAE, que o PA é o Programa de Aquisição da Alimentação e o PNAE é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, na organização dos sistemas agrários familiares da Serra dos Taps. A justificativa dá, então, pelo papel, né, sobre o papel da agricultura familiar enquanto principal fornecedor de uma gama diversa de alimentos para a população brasileira. E também a gente tem a necessidade de identificar, né, atributos positivos e construir estratégias que promovam o desenvolvimento territorial e a permanência do rural e em movimento síncrono a distribuição de alimentos à população em estado de insegurança alimentar. Eu, claro, como estou nervoso, pulei os objetivos específicos, e como objetivos específicos, a gente tem como entender as relações entre a adesão do PA e do PNAE e sobre a diversificação produtiva, o autoconsumo e a produção agroecológica nos sistemas agrários familiares da Serra dos Taps. E também compreender as repercussões desses programas, né, sobre o desenvolvimento rural dos municípios pesquisados. Aqui, só para ilustrar, aqui embaixo, essas duas fotos foram retiradas no Marmitas da Terra, né, um coletivo ligado ao movimento dos trabalhadores sem terras do Paraná, né? Esse Marmitas da Terra é de Curitiba, e aqui a gente vê a gente ilustra, né, o momento atual do Brasil, né? A gente tem através, né, a gente tem a informação através dos inquéritos, né? Tem um inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no Brasil pós-Covid-19, e a gente hoje tem mais de 19 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar grave, né? Então, aqui nessa foto abaixo, a gente vê ali uma fila, né, formada por dezenas de pessoas à espera da entrega da marmita, né? Então, a gente tem essa articulação entre a agricultura familiar e, né, os sujeitos em estado de insegurança alimentar. Então, na introdução, a gente tem aqui eu coloquei a parte de uma música, né, do Ivanildo Nova, que traz justamente sobre essa questão do que vai abordar a introdução do TCC, que é justamente, primeiro a gente vai fazer uma abordagem sobre essa agricultura familiar, né, o conceito da agricultura familiar e como é essa agricultura familiar. A gente traz também os objetivos geral, específicos e também a justificativa. A gente vai trazer a metodologia, né, que se direciona, né, a metodologia que direcionou o estudo desse TCC. A gente também traz o recorte espacial, né, no caso, a localização dos municípios da Serra dos Taps, que são Arroio do Padre, Canguçu, Morro Redondo, Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu. Então, a introdução vai justamente trabalhar e vai fazer essa articulação entre agricultura familiar, mal alimentados, né, estados de insegurança alimentar, o recorte e metodologia. Aqui da metodologia, né, vamos aprofundar um pouco mais a metodologia, a gente utiliza então o diagnóstico dos sistemas agrários. Nessa abordagem sistêmica, né, que o diagnóstico dos sistemas agrários se direciona, a gente tem então uma aproximação
o que seria a teoria do Bertalanffy na teoria geral dos sistemas, né? E nessa aproximação da geografia, a gente tem análise dos sistemas em geografia do Cristofaletti. Essa aproximação, né, resulta, então, nessa abordagem sistêmica que é a geografia em que nós, do LEA, nos direcionamos. Do diagnóstico de sistemas agrários, a gente tem, então, da teoria do Defumier, esse diagnóstico dos sistemas agrários, e dele, então, dentro dele estão os sistemas agrários, onde a gente tem uma ênfase socioeconômica através das teorias de Mazoei, Rodin, Silva Neto e Basso, então, que vai proporcionar, então, o estudo do sistema socioeconômico, onde a gente tem o sistema histórico-cultural e o sistema da agricultura, esse que se aproxima, então, do Diniz, desse método sistêmico nos seus estudos, né, pensando na agricultura de forma sistêmica em sistemas internos e sistemas externos. Dentro ainda do sistema agrário, a gente tem o sistema físico-ambiental, que é a ênfase da geografia, onde tem análise de mapas e o estudo prévio, né, e também a leitura de paisagem, que é uma aproximação teórica ao Verdun. Desse sistema agrário, a gente tem, então, dados primários e dados secundários, né? Esse diagnóstico dos sistemas agrários, ele vai trazer, então, uma perspectiva para o desenvolvimento rural. Uma outra metodologia utilizada, né, foi a análise de conteúdo da Bardan, né, se aproximando da Bardan, aonde a gente utilizou essa análise de conteúdo através dos dados primários, né, realizados com as entrevistas, né, que foram realizadas com os mediadores da Emater, da Cooperativa União e também da CAPA. Então, a gente fez uma análise de conteúdo dessas entrevistas, né, essas entrevistas já prontas, né, feitas, já tinham o questionamento já prévio realizado, e disso a gente conseguiu, então, agrupar categorias, né, que foram diversificação produtiva, autoconsumo, produção agroecológica e multifuncionalidade. Bom, esse aqui, então, é o segundo capítulo, que seria, então, um breve histórico sobre a organização da agricultura familiar e seu protagonismo na produção de alimentos. Esse foi o nosso referencial bibliográfico. Vamos citar alguns só. Então, a gente utilizou Darcy Ribeiro, a gente utilizou muito. Eu gosto de trazer alguma coisa que nos traça a proximidade, né, do assunto. No caso, eu trouxe alguns recortes, né, do livro do Câmara Cascudo sobre a alimentação, na história da alimentação brasileira, onde a gente consegue trazer um pouco dessa alimentação nacional para poder já trazer, então, tirar uma foto, vamos assim dizendo, da agricultura familiar nacional. E também a gente traz, então, também o Caio Prado Júnior, a gente traz também aqui já para fazer um contexto do recorte espacial do TCC, o próprio livro que foi recém-lançado do LEA, né, que é a Geografia da Serra dos Tapes. Então, a gente teve um bom arcabouço teórico para a realização desse capítulo, né? Desse contexto geral, né, desse primeiro subcapítulo desse segundo capítulo, a gente tem, então, esse contexto geral da formação do espaço agrário brasileiro. A gente tem aqui a epígrafe, né, do Cascudo, onde ele diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca. Então, por isso, essa aproximação da dieta alimentar, né, desses sujeitos, a partir, ou até ele traz um pouco desses povos originários, né, pré-colonização, que ele vai justamente vai nos trazer esse nosso cotidiano alimentar, né? E isso vai, junto com outros referenciais, vai conformar geograficamente, espacialmente, a formação, então, dessa agricultura familiar em contexto nacional. Então, a gente tem uma agricultura familiar, embora, vamos assim, é bom reforçar, os povos originários, né, eles talvez não trabalhem com esse consenso de família, mas eles trabalham em coletividade, né? Então, um povo, ele se reúne para se alimentar, para produzir alimentos, para caçar, para fazer quase todas as suas organizações, né? Todos os seus movimentos, eles se organizam. Então, algo feito em coletivo, né? Então, ali, a gente pode dizer que sim, é a origem da agricultura familiar brasileira. Pós, então, século XVI, né, vamos por assim, com a invasão dos colonizadores portugueses, a gente então começa a fazer essa diversificação e essa construção, essa deformação da produção alimentícia aqui em território, desse consumo alimentar do cotidiano brasileiro, então vindo com essa cultura alimentar portuguesa e também a cultura alimentar africana, né? Então esse subcapítulo vai trabalhar mas vai trabalhar com essa questão, né, alimentar desses sujeitos que foram formando então esse Brasil até século XVIII, XIX.
Daí, no segundo subcapítulo desse capítulo, a gente vai trazer, então, um contexto regional, o espaço agrário do Rio Grande do Sul e da Serra dos Tapes. Então, a gente vai entender, até a gente viu ali no slide anterior, a questão desse movimento, né, da coroa portuguesa a oeste, né, e também a sul. Então, a gente tem que pensar que o contexto, o espaço agrário do Rio Grande do Sul é, sim, formado, forjado a partir desse deslocamento dos portugueses ao sul. No caso, a gente pode elencar a colônia de Sacramento e, posteriormente, as missões, né? E no contexto, no caso do Rio Grande do Sul. E já no contexto aqui da Serra dos Tapes, o resultado, né, vamos supor, da região de Pelotas é justamente através desses conflitos que foram sendo realizados a partir dessa disputa entre colônia de Sacramento e Missões. Então, Pelotas, a região de Pelotas, a priori, ela tem, então, esses povos originários, né, essa agricultura de povos originários. Após isso, muitos açorianos, né, portugueses vindo do Açores, nessa colonização dessa região. E, em seguida, os escravos, né, que trouxeram muito das suas práticas alimentares para o cotidiano da região. E, em cima, depois, século XVIII, século XIX, século XX, a vinda, então, desses colonos não portugueses, né, não lusitanos, que vão conformar, então, essa agricultura familiar múltipla, né, aqui da região da Serra dos Tapes. Podemos citar alemães, pomeranos, franceses, irlandeses, espanhóis e algumas outras etnias que vieram e que forjam, né, esse contexto da agricultura familiar aqui da Serra dos Tapes. Terceiro capítulo, políticas públicas para a agricultura familiar, os mercados institucionais de alimentos. Aqui, então, nosso referência bibliográfico, José de Castro, etc. A gente traz, então, justamente um breve histórico sobre as políticas públicas para a agricultura familiar e para a distribuição de alimentos para sujeitos em estado de insegurança alimentar. Principalmente, uma das primeiras políticas públicas brasileiras é destinado à alimentação escolar, então, às merendas. Então, a gente faz esse breve histórico para poder identificar justamente como o Estado observava a questão da alimentação. Como a gente visualiza em alguns textos, né, nos referenciais bibliográficos, a questão que o Brasil só vai pensar em produzir alimento para si e fornecer o alimento total, né, a produção do alimento que se tenha, alimente os brasileiros quase só no século XIX e consegue, né, quase no século XX, conseguir isso, de produzir o alimento suficiente para os seus moradores. O Brasil importava muitos alimentos para a sua população urbana até século XX. Então, é importante entender esse caminho, essa trajetória das políticas públicas, para entender o PRONAF, para entender o PA e o PENAI, e para entender como essas políticas públicas reverberaram para a agricultura familiar em contexto nacional e também local, né? Então, a gente traz, então, o papel do PA e do PENAI na produção e distribuição de alimentos da agricultura familiar na Serra dos Tapes. Então, sim, o PA e o PENAI, principalmente o PENAI hoje, na questão da alimentação escolar, ele a gente tem dados a partir da Quinta CRE que, sim, todas as escolas utilizam do PENAI para pegar uma porcentagem que na legislação seria 30%, eles utilizam, alguns municípios da Quinta Pré conseguem chegar nos 30%, muitos não conseguem, mas que sim, vêm alimentos oriundos da agricultura familiar para a alimentação dos escolares, né? E também, no caso, nós, enquanto alunos da graduação, alunos de universidade pública, a gente acessa também a alimentação através do PA, no caso das compras institucionais realizadas através do PA entre a universidade e chamadas públicas, né, editais públicos diretos com a agricultura familiar, através de cooperativas ou uma atualização que é diretamente com a agricultura familiar. Então, esse capítulo vai trabalhar justamente isso, essa questão das repercussões, alguns resultados sobre os beneficiários, como são esses beneficiários, agricultores familiares, assentados, extrativistas, etc. Quais são as cooperativas que eles estavam para adentrar, né? Porque antigamente o PA era só através de cooperativas, traz os produtos, né, que foram comercializados e também o quantitativo e o valor. Também, mais ou menos esse é o contexto desse capítulo, né? Disso, resumindo o capítulo e trazendo já alguns outros resultados, a gente então traz
a gente traz a partir das entrevistas, né, com os mediadores, no caso Emater, União Cooperativa e a Capa, a gente vai trazer justamente qual que é a percepção desses mediadores sobre esses mercados institucionais, nessa repercussão que esses programas têm na agricultura familiar. Então, a gente utilizou, através dessa entrevista, a análise de conteúdo, né, na tentativa de aprender as visões dos atores sociais envolvidos no processo dos mercados institucionais, através, né, na Serra dos Taps, na Serra dos Taps. Então, a partir de entrevista, né, e disso a gente conseguiu, nessa análise de conteúdo, elencar 4 categorias, que dessas categorias são diversificação produtiva, ampliação do autoconsumo, multifuncionalidade da agricultura familiar e produção agroecológica. Nessa análise, né, a gente observa que há um consenso entre esses mediadores, sobre que os programas, né, dos mercados institucionais sim trouxeram uma ampliação na diversificação produtiva, trouxeram sim uma ampliação do autoconsumo, trouxeram uma ampliação da multifuncionalidade da agricultura, principalmente na preservação da paisagem rural, e também trouxeram produção agroecológica. Muitos dos editais das chamadas públicas têm uma chamada específica para produtores, para produtos, para gêneros alimentícios oriundos, né, de produção agroecológica. Então, um consenso desses mediadores é que sim, esses mercados institucionais trazem uma ampliação de estratégias de permanência dessa agricultura familiar e também uma ampliação na diversificação produtiva, ampliação do autoconsumo, multifuncionalidade e produção agroecológica. Quarto capítulo, então a gente vai trabalhar um pouco sobre o desenvolvimento rural, uma perspectiva multidimensional, multiescalar e territorial. Aqui é o nosso referencial bibliográfico. A gente utiliza muita aproximação do desenvolvimento rural da CAGEAMA, que ela aborda já em 2004 com a produção do Índice de Desenvolvimento Rural, que vai trabalhar justamente isso. Então, a gente não aprofunda os estudos sobre o conceito de desenvolvimento rural, mas a gente lança uma trajetória desse conceito de desenvolvimento rural e vai fazer, então, vai identificar essa aproximação ao pensar do desenvolvimento rural que a CAGEAMA trabalha e que ela desenvolve a metodologia do Índice de Desenvolvimento Rural, e a gente se aproxima, então, ao nosso recorte empírico. Esse, então, é a ideia, então, do trabalho, né, no caso do desenvolvimento rural. A gente queria tentar identificar em dados, né, se a gente conseguiria identificar essas repercussões desses programas do PAI e PENAI na agricultura. Então, da aproximação do Índice de Desenvolvimento Rural da CAGEAMA, a gente tem o IDR. Esse IDR ele é formado de 4 subíndices: o índice de população, o índice de bem-estar social, o índice de desenvolvimento econômico e o índice de meio ambiente. Eles são formados por algumas variáveis e essas variáveis, então, vão forjar esses subíndices que, somados em uma média de aritmética, formam, então, o índice de desenvolvimento rural. Isso é muito profundo para simplesmente só passar aqui agora, falar nessa defesa de TCC, mas está bem aprofundado no TCC. Disso a gente tem aqui os resultados do IPOP, do IBIS, do IDE e do IMA. Quanto mais vermelho forte é maior o índice de desenvolvimento do município, quanto mais claro, né, mais a branco, é mais baixo o índice, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que, para a produção desse índice, a gente utilizou o recorte da região imediata de Pelotas, que é formada por 17 municípios, para poder ter um melhor uso, né, da metodologia dos quartis e do Índice de Desenvolvimento Rural da CAGEAMA. Esse é o resultado, então, do Índice de Desenvolvimento Rural da aproximação, né, que a gente utiliza da CAGEAMA ao recorte da Serra dos Taps. Então, a gente observa que Morro Redondo e Arroio do Padre conseguiram atingir um alto, né, índice de desenvolvimento rural, Pelotas um médio, São Lourenço do Sul, Turuçu um baixo e Canguçu um índice muito baixo de desenvolvimento rural. O que é estranho porque, vamos supor, a gente não consegue, através desse índice, mapear muito bem, a gente não consegue trazer no índice a singularidade da agricultura familiar do recorte. Então, a gente não consegue perfeitamente traduzir esse índice, esses dados rígidos, né, para a agricultura familiar. Então, aqui já terminando, aqui tem, então, um outro subcapítulo desse capítulo, que seria as articulações territoriais do desenvolvimento rural. Então, a gente traz as 4 categorias que a gente trabalhou com os mediadores, né, na análise de conteúdo, para tentar articular essas dimensões nos sistemas agrários familiares ao desenvolvimento rural. Então, a gente consegue trazer, principalmente através das variáveis, as articulações
da diversificação produtiva, da multifuncionalidade da agricultura, da produção agroecológica e da ampliação do autoconsumo. Então, sim, a gente consegue, mas cabe salientar que é muito rígido esses dados trabalhados por um censo, né, e que a gente precisa melhorar e singularizar mais esses dados, né, o trabalho desses dados, para conseguir identificar melhor essas categorias, essas dimensões dos sistemas agrários familiares ao desenvolvimento rural. Por fim, acho que acabei de passar 20 minutos, então a gente traz aqui a importância da agricultura familiar como principal produtor, né, de produtos alimentícios para a população brasileira. A gente tem que entender que a gente não se alimenta só de soja, de milho e de carne, né? A gente se alimenta de muitos outros produtos, né, de outros gêneros alimentícios. E que a agricultura familiar, independente do seu tempo, ela vai se adaptar. Vamos pensar agora aqui nesse panorama de Covid-19. A agricultura familiar hoje, ela conseguiu estratégias para conseguir comunicação com os consumidores. No caso de Pelotas, eram proibidas as feiras. Então, esses agricultores conseguiram contato com seus consumidores através de WhatsApp, através de Facebook, através de Instagram. Então, a agricultura familiar ela tem essa capacidade de se adaptar, de conseguir permanecer no rural. Então, a gente tem que sempre trazer essa característica da agricultura familiar, né? E também a gente tem que, quanto pesquisadores, trazer mais e debater mais sobre as políticas públicas que fazem com que esses agricultores permaneçam no rural e que se venha, né, através de um desenvolvimento rural, um desenvolvimento territorial rural. É isso. Muito obrigado. Agradeço muito essa oportunidade. Desculpa passar os 20 minutos. Aqui estão nossos e-mails e o site do Leia. Agradeço muito pela presença de todos aqui. Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, agora mais calmo, vou agradecer aí a apresentação do Luiz e vou convidar para se juntar a nós aqui, a Maiara e a Regina. E aproveito enquanto o Luiz toma uma água e respira. Elas estão nos ouvindo, Maiara e Regina? Sim? Sim. Eu vou, então, agora, passar aquela ansiedade da apresentação, vou saudar aqui todos os presentes, né, os colegas, amigos, familiares do Luiz, que estão acompanhando a defesa, e quero, então, apresentar a formação da banca avaliadora do TCC, a professora Maiara Tavares Sodré, professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, campus Irati, também da área da geografia, né, geógrafo como nós, a professora Maria Regina, minha colega de departamento e coordenadora do Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais, Maria Regina Caetano Costa, do DGEL, UFPEL. Então, obrigada aí pela presença das professoras e para seguir o rito, né, então nós temos aí um tempo de 10 minutos para as arguições para cada uma de vocês. Geralmente, a gente inicia com quem está mais longe, então, nesse caso, Maiara, que está mais distante da nossa casa aí, e depois Regina, se não tiverem nenhuma objeção, a gente faz assim. Então, Maiara, tens aí 10 minutos para fazer as tuas considerações e arguições, e depois o Luiz tem 10 minutos finais para responder aí as perguntas das professoras. Então, eu acho que, assim, para a gente combinar, acho que a gente faz na sequência, eu vou pedir para o Luiz fazer as anotações aí das questões, e depois tu podes fazer uma fala final, Luiz, respondendo as duas professoras. Pode ser assim? Então, tá certo. Eu vou desligar aqui a minha câmera e deixar a Maiara, então, contigo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, ao Luiz, a Giancarla, a Regina, a todo o público que é numeroso acompanhando hoje a defesa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Luiz e da Giancarla para poder participar desse momento tão importante, significativo. Acho que quando o Luiz entrou no Leia, eu já estava imprudente, eu já não estava mais em Pelotas, mas ainda assim, sempre à distância, a gente participou junto de reuniões, de eventos, de atividades, então é muito bacana agora poder acompanhar esse ponto marcante em uma trajetória que vai se desmembrar em várias outras, mas é um momento significativo e eu agradeço o convite.
Bom, eu vou encaminhar para vocês o arquivo em PDF, que tem aí uma série de anotações, sugestões, recomendações que vocês aí avaliam se acham que cabe ou não. E eu não vou me deter muito em questões pontuais, porque isso tudo está ali pormenorizadamente destacado no texto. Então, eu vou falar mais de questões gerais e comentar alguns pontos que eu achei interessantes. Acho que, em linhas gerais, o trabalho tem uma apresentação muito boa. Acho que tem um cuidado de formatação, na forma de padronização do texto, de apresentação dos diferentes materiais, dos diferentes itens. Acho que as normas da ABNT foram bastante observadas. Tem alguns pontos que acho que poderiam ser revistos, mas isso está demarcado e indicado no texto, são detalhes, e acho que coisas de fácil resolução, inserir ali a numeração das páginas, dar uma revisada nas referências, é coisa bastante simples. Em termos de redação também, achei a redação muito clara, concisa, direta, a leitura é fácil, objetiva, flui. Eu anotei um ou outro detalhe ali no texto, também coisa que passa, de digitação, de alguma falta de atenção pontual em alguns trechos. Também acho que é bem simples de resolver. Quero elogiar os mapas, um material cartográfico farto, e acho que praticamente tudo foi feito por ti mesmo, então é um trabalho significativo e acho que está muito bem apresentado e indicado. A minha única consideração sobre isso é que eu acho que poderia ampliar um pouquinho o tamanho da legenda e da indicação dos municípios, porque ampliando a imagem dá para visualizar muito bem, ela tem uma ótima qualidade. Mas na forma do texto, naquela forma que a gente faz a leitura do texto, fica um pouquinho difícil de identificar o conteúdo da legenda, então acho que, de repente, ampliar facilita a leitura. Bom, já sobre o capítulo 2, tu, agora na apresentação, que, aliás, acho que foi muito boa, conseguiu abarcar e trazer um panorama geral do trabalho de forma sucinta, como é necessário. Agora, na apresentação, tu trouxe as capas das obras que foram consultadas, são obras importantes, obras de referência de autores bastante reconhecidos e renomados. Mas acho que no texto do capítulo 2 tem alguns trechos, até de várias páginas seguidas, em que tu trata de dados históricos, aponta eventos, datas, e não tem menção a essas obras de referência que foram consultadas e que serviram de base para o texto. Então, acho que até para valorizar, para credibilizar ainda mais o texto, que já está bom, convém, acho que, dar uma verificada e indicar as fontes que foram consultadas. Na página 15, tu fala sobre o mapa da fome, tá? E aí faz uma discussão sobre a possibilidade de o Brasil retornar ao mapa da fome. Eu acho que ali só é importante destacar que, quando a gente fala em mapa da fome, a gente pensa imediatamente no mapa da fome da ONU, no mapa da fome que a FAO liberava anualmente. Isso não acontece mais, desde que ela mudou a metodologia, dos objetivos do milênio para os objetivos de desenvolvimento sustentável, ela parou de emitir aquele mapa da fome com aquela metodologia. Eu acho que tu cita uma outra referência ali de uma outra fonte, que provavelmente também elabora o seu mapa da fome, mas não é aquele tradicional, famoso, que a gente está acostumado a reconhecer. Então, só destacar, eu acho, ou talvez, de repente, alguma palavra, alguma vírgula ali, para deixar claro que não é o mapa da fome que a gente estava acostumado, porque ele não existe mais, e mesmo que existisse, pelos dados que a FAO ainda divulga, o Brasil não estaria nesse mapa da fome. A gente sabe que tem estudos nacionais que contestam isso, então, acho que só esclarecer para não ficar confuso nesse ponto. Na página 16, tu fala da questão da OCDE e da aposta que o Brasil fez, abrindo mão da posição privilegiada que ele tinha lá na OMC, em função de ser um país em desenvolvimento, para tentar entrar nesse clube dos ricos. A questão é que essa troca não deu certo.
O Brasil abandonou essa posição privilegiada e não conseguiu a vaga na OCDE. Então, acho que ali no texto isso não ficou exatamente muito claro, então acho que também é simples, é só esclarecer isso, ainda que esse ingresso pudesse trazer benefícios, isso não se concretizou e nem tem perspectivas de se concretizar. O capítulo 4, na seção 4.1, ele traz uma série de dados, uma série de informações numéricas sobre os índices e os subíndices de desenvolvimento que foram utilizados. Essa sessão, ela ficou um pouquinho descritiva. Eu sei que na sessão seguinte vocês fazem uma análise, retomam um pouco aquilo, relacionam até com a análise das entrevistas, mas eu acho que, de repente, pelo menos antes de encerrar a sessão, um balanço geral de vocês, não analisando índice por índice, o contexto de cada município, porque eu acho que isso ficaria muito extenso, mas um balanço geral daqueles números, porque os números são apresentados, mas não tem nenhuma explicação, nenhuma justificação do porquê isso, do porquê dados tão discrepantes em municípios que são contíguos, em realidades tão próximas, enfim. Eu acho que um balanço, uma análise geral antes de encerrar a sessão, eu acho que traria assim, um tom conclusivo para todos aqueles números que acabam não sendo explorados como poderiam. Eu acho que eu ainda tenho mais uns 2 minutinhos, já vou encerrar. Eu tenho 2 perguntas, mas antes disso eu queria falar sobre a conclusão. Porque eu acho que o trabalho é muito abrangente, traz uma grande diversidade de dados, recobre questões quantitativas, qualitativas, utiliza diferentes metodologias, faz diferentes análises, e eu acho que a conclusão não valoriza todo esse trabalho que foi feito. Eu acho que a conclusão poderia, até para reconhecer, até para recuperar tudo que foi feito, eu acho que a conclusão poderia ter ali um pouquinho mais de análise e de balanço do trabalho geral. Uma retomada dos objetivos, pelo menos, o que foi o essencial que se percebeu acerca de cada objetivo, ou sobre os capítulos, enfim, eu acho que as conclusões, elas não fazem jus ao trabalho que é amplo, que é profundo e que poderia ser recuperado ali no final. Na página 76, vocês fazem menção a um desenvolvimento hierárquico. Um desenvolvimento que se daria em um processo hierárquico. Outros adjetivos são mencionados, mas me chamou a atenção o adjetivo hierárquico. Vocês falam de evolutivo e interativo. É uma citação indireta do Schneider. E a palavra hierárquico me chamou a atenção porque eu não tenho recordação, não tenho lembrança de já ter visto essa palavra associada ao desenvolvimento, principalmente essas concepções mais alternativas de desenvolvimento. Então, eu só queria entender um pouco qual é a proposta desse desenvolvimento hierárquico e queria também te perguntar sobre a situação desses programas do PA e do PNAE hoje. Eu imagino que o PNAE deve estar funcionando relativamente de forma normal, mas eu queria saber um pouco da situação do PA hoje. Como é que estão as compras do restaurante escola nesse momento? Se continua aquela lógica ali de distribuição de kits, que eu acho que foi a última situação que tu descreveu, e sobre outras modalidades do programa, se a formação de estoque ainda está funcionando, se não está funcionando, se as cooperativas estão acessando alguma modalidade do programa. Sobre isso, só uma última questão. Ali, quando se fala do montante que as cooperativas acessaram dos programas, do PA principalmente, o volume, os produtos, enfim, e aí acredito que está falando da modalidade de formação de estoque. Acho que só cabia contextualizar também, explicar as diferentes, pelo menos citar as diferentes modalidades do programa e explicar a lógica da formação de estoque, liberar capital de giro, enfim, só para situar e a gente poder entender aqueles números e como esses programas contribuem ou favorecem aí a continuidade das cooperativas. Era isso?
Espero que eu tenha ficado no tempo. Parabéns, gostei muito da apresentação e acho que o trabalho também está muito bom e mostra todo o teu esforço e a tua trajetória acadêmica. Obrigada. Obrigada, Maiara. Por favor, vou chamar Maria Regina para, na sequência, utilizar os 10 minutos aí da arguição do Luiz. Agora eu fiquei preocupada, né, Maiara? Porque 10 minutos, né, Luiz? Então tá bem, pessoal. Luiz, foi assim, ó, muito bom, né? Conseguir chegar contigo até essa caminhada. Eu gosto muito de ti, né? Eu sempre costumo dizer isso para os alunos que eu gosto. Eu geralmente gosto muito dos alunos. Eu tenho assim, um carinho muito especial por ti. Da tua trajetória de trabalho, de luta, de resistência. As reflexões que tu muitas vezes nos obriga a fazer, né? Isso aconteceu muitas vezes comigo, talvez até tu não tenha te dado conta, de fato, né? Saber que vocês estão na nossa vida também para nos ensinar, né? Então, eu fiquei muito feliz lendo o teu trabalho. Eu lembro daquele primeiro texto, acho que em uma ou duas páginas que um dia tu me entregasse em mãos, e lembra, ele riu agora. E eu disse que a tua leitura, a tua escrita, ela era um pouco truncada. Lembra? Foi um termo que na hora surgiu. E eu lembro que isso mexeu muito contigo, né? E tu te preocupou com isso. Então, lendo o teu trabalho agora, eu percebi uma riqueza, assim, um crescimento, né, intenso. E agradeço muito por estar aqui, agradeço muito a Giana, minha parceira de trabalho, minha amiga, eu sempre reforço muito isso, porque eu tenho sempre um vínculo muito grande, né, com os bolsistas do laboratório, e fico muito feliz quando eu estou aqui para ajudá-los, né, a fechar o ciclo, e, de repente, mostrar um olhar, né, que é o meu olhar, né. Então, o teu trabalho, Luiz, ele não foi um trabalho construído para terminar um curso, né? Para terminar uma licenciatura. A gente percebe que o teu trabalho é um trabalho que teve uma construção de trabalho de laboratório, de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, tu falou tanto em política, né? E aí eu já vou citar, né, a carência que nós temos nas universidades públicas ainda de política de assistência estudantil. Porque as pessoas que são pobres, quando elas entram na universidade, elas precisam se manter na universidade pública, porque tem um custo, embora seja pública. Então, a importância das bolsas nesse momento tão cruel, né, que os nossos alunos bolsistas estão vivendo, que nós estamos vivendo enquanto população brasileira, e o teu trabalho reflete muito isso, né? E aí eu vou começar vou no começo e vou lá no final para não esquecer, porque eu me esqueço das coisas, quando a Maiara diz, né, das tuas considerações finais, e eu penso que o teu trabalho, de fato, é um trabalho que não cabe consideração final, e sim conclusões, porque ele é um trabalho que ele tem conclusões. Mas entendo perfeitamente que o tempo, o remoto, a pressa da entrega, toda a pressão que vocês viveram, que nós vivemos nesse momento, deixa que algumas coisas a gente faça, né, para a defesa. Então, tu vai ter tempo depois. Eu fiquei muito feliz, né, com a leitura. Me avisa, tá? Porque eu não sei contar os 10 minutos aqui. Vou me empolgar e quando eu falo mais, a Gia já me chama a atenção. Gostei muito que tu traz, então, a história, né, da produção dos alimentos a partir da formação do território. Então, ele é um trabalho geográfico. A gente enxerga a geografia nele. Né? Então, a forma geral, o foi muito caprichoso, muito atencioso, né? Quando a Maiara fala, a construção visual do teu trabalho, né? Ela nos prende, ela nos chama atenção, e construções tuas, né? Tu que desenvolvesse, tu que fizesse toda a pesquisa. Então, nós enxergamos um pesquisador no teu trabalho. Né? Então, eu fiquei assim, ó, muito feliz, né, com tudo que eu vi. Eu não entendi por que tu ficou nervoso, até agora eu estou tentando entender, né? Vou tentar ser rápida, então. Eu imprimi o teu trabalho, mas eu percebi que o teu trabalho não tem as páginas. Bom, aí vou te dizer, né, Luiz? Então, não tenho como citar página aqui. Mas, na parte introdutória, quando tu traz a questão da pandemia, isso eu reforcei sempre nas minhas bancas, para o meu orientando,
que nós temos que trazer o conceito de pandemia. Tu faz isso mais para o final do trabalho, eu te sugiro que tu traga aqui para o começo, tá? Que tu expliques, que as pessoas no futuro tenham essa ideia, né, de tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Então, só faz uma chamada ali, tá? Para a questão da pandêmica. Os teus objetivos, eu desmembraria os teus objetivos específicos, porque ali tu tem verbos, né? Identificando, compreender, propondo. De repente, desmembra, tá? Só para ficar mais didático. Mas aí, assim, ó, é o meu olhar, tá? Isso vai ficar a critério de vocês. Eu gostei muito da tua apresentação, tá? Gostei a tua proposta metodológica que tu apresenta. O teu trabalho visualmente, olha, ficou muito legal. Os teus mapas, e olha que não é uma geógrafa falando, né? Eu consegui interpretar, entender. E mais aqui, deixa eu ver. Eu fiz umas anotações, depois até eu te faço, mas vou te pedir alguns dias para te passar, tá? Porque eu não consegui finalizar ainda os meus apontamentos no trabalho. Os teus mapas de distribuição espacial, quando tu traz a questão das comunidades quilombolas, né, dos assentamentos, que muitas vezes nós que estamos aqui na região, muitas vezes nós não temos esse conhecimento. Então, acho que vocês foram muito felizes, né, em trazer, né, esse mapa. Bom, eu já estou agora lá no capítulo 3, tá? Que eu não sei que página que é. Que aí, Luiz, é o seguinte. Tu falas de políticas públicas para a agricultura familiar, os mercados institucionais de alimentos. Eu penso que tu poderias dizer o que é uma política pública, tá? Porque, claro, nós temos um entendimento que a política pública ela está vinculada à ação do Estado, né? Mas que as demandas elas vêm da sociedade. Então, elas emergem de um contexto social. Eu vou colocar depois aqui no chat alguns autores que podem te ajudar, porque eu acho que assim, uma breve, não precisa muita coisa, tá? Porque eu sei que agora é correção e entregar o trabalho, mas cabe essa parte introdutória, né? Porque o que nós temos visto muito no caso brasileiro? Nós temos visto um caráter ainda, agora não mais, né? Não, nem podemos falar isso, mas nós tínhamos um caráter ainda assistencialista, tutelar, ele tinha uma função mais compensatória até do que emancipatória. Aí nós podemos falar muito sobre políticas públicas. Não é o teu foco, mas eu acho que cabe nessa esse parágrafo de apresentação, tá? Tem alguns parágrafos aqui que eu assinalei que eu penso, claro, tu é um geógrafo, né? Tu estás escrevendo um trabalho, mas é importante pensar que pessoas de outras áreas irão ler o teu trabalho. Então, tem alguns conceitos que tu utilizas que para ti é muito tranquilo, mas para algumas pessoas cabe uma explicação. Então, depois faz uma leitura geral do trabalho e tenta, né, pensar com outras pessoas, né, como a Regina, que lê o trabalho às vezes, né, e pode ter dificuldade de entender. Bom, gostei muito que tu traz na apresentação, então, né, de algumas políticas, que tu traz a questão da escola. Eu penso que, como é um trabalho de um licenciando, que tu poderia trazer também a presença da escola no teu trabalho. Também não precisa ser algo, eu não vou te pedir para construir, né, muita coisa, mas para contextualizar mesmo, porque observa bem, nós temos a importância, né, da alimentação nas escolas, e aí lendo o teu trabalho, eu estava recordando agora da questão pandêmica, né? Quando de repente o governo teve, eu vou falar, tá, gente, cara de pau, tá? Está sendo gravado, eu sei, mas eu disse, de dizer que as crianças precisavam voltar para a escola, porque na escola as crianças se alimentam. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que tem criança que vai para a escola para receber uma alimentação, mas não é o papel da escola isso. O alimento tem que estar em casa, né? Aí lembrando aquela frase icônica lá do Descartes, que diz que penso, logo existo, né? A gente diz assim, eu me alimento, penso, e aí eu existo, porque nós precisamos nos alimentar. E tu fala muito, né, no teu trabalho sobre isso, tu és uma pessoa crítica,
eu consegui enxergar o Luiz no trabalho, né? Com aquele teu jeito de gesticular, de falar, de te incomodar. Então, esse é um trabalho, ele é um trabalho acadêmico, ele tem um aporte teórico, né? Então, eu acho que nós precisamos, de fato, né, lembrar, né, dessas questões que são tão importantes que nós estamos vivendo hoje, né, num momento tão cruel. Quando tu fala também do programa Fome Zero, seria importante tu explicar, né? Foi um programa importante, né? Nós tivemos um grande sociólogo, né, o Betim, que trabalhou com esse programa, então acho que é importante tu fazer uma chamada. Tá? Eu sei que eu tenho que terminar, eu sei, mas eu não estou conseguindo ainda. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, Luiz, teu trabalho é informativo, né? Aí eu vou falar para a Gian, tá? É conversa de A e B. Eu e a Gian numa live esses dias de Ricardo Antunes, a Gian me disse algo que falava de corromper o sistema por dentro. Ela sabe o que eu estou falando. Como nós estamos em família aqui, aí eu estava lembrando, né, que tu traz todo um histórico, né, do RU e da privatização do nosso restaurante escola. E aí eu lembrando o seguinte, que nós questionamos tanto, né, a terceirização, a privatização, mas nós temos uma universidade aqui que ela está realizando uma privatização por dentro. Nós temos já vários terceirizados, né, temos um restaurante, né, privatizado, e daqui a pouco não sobra mais nada e a gente não se dá conta disso, porque lendo o teu trabalho eu entendi como é que está o funcionamento e a dinâmica do nosso restaurante, que eu desconhecia. Foi importante, né, tu chamar essa atenção. Eu até daria um certo destaque, que faria um subitem, mas não vou nem te pedir isso. Mas é importante, sim, para que a gente consiga entender o porquê das coisas, tá? Esse desmonte público que começa por dentro e a gente não se dá conta. Que mais? Como a Mayara falou, eu também senti falta de tu fazeres um fechamento nos teus capítulos, tá? Ali, principalmente no 3, das políticas públicas, tu traz muitas informações, mas tu precisa fazer uma análise. E também te sugiro, quando tu apresenta ali os produtos e os quilos de cada local, de repente mudar o formato da apresentação, que eu acho que vai enriquecer mais o trabalho, uma tabela, porque é descritivo, a gente se confunde, né? Então eu acho que é melhor. E tu é tão bom nisso, né, Luiz? Então eu acho que tem que aproveitar que tu consegues fazer. Lembrando ali, isso é só uma questão, né? Que os quadros ali precisam ficar numa única folha, né? Que tem que mudar. Mas isso é formato depois, né? Que mais? Eu estou demorando porque eu estou passando linha, folha por folha aqui, tá, gente? Vou só explicar para vocês o que a professora está fazendo. O IDR, né, que tu apresenta, também acho que tu consegues fazer uma análise, né, que eu acho que cabe. Ficou muito legal. E aí eu pensando assim que esse trabalho, né, Luiz, o projeto de diagnósticos, né, que todos nós participamos no LEA, ele desenvolveu vários produtos, né? Mas as informações desse projeto que ficam, né, liberadas para o público, como irão contribuir para que outros acadêmicos consigam fazer uso, consigam se apropriar, né, dessas informações e também desenvolverem outros trabalhos, né? Então, a riqueza, né, desse projeto, né, desse trabalho. Tá, eu vou caminhar para o final, tá? É ruim, gente, essa função aí, reclama ainda que está sendo gravada e ela reclamando aqui, de ficar, vocês ainda estão todos rindo de mim, ficar falando tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo tem que falar tanta coisa. Luiz, então, assim, ó, eu te parabenizo. De fato, acho que tem que ter, né, muito orgulho do teu trabalho, da tua construção, né, da orientação que tu tivesse com a Gian, que foi né, muito importante para ti. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, e é só uma, né? Eu vou contextualizar a minha pergunta.
Nós estamos aqui, temos um público, né, que vai me entender, né, no Departamento de Geografia, e nós tivemos agora há pouco tempo uma reformulação curricular do bacharelado, da licenciatura, mas nós ouvimos muito no bacharelado que os nossos alunos deixavam o curso, né, alguns alunos, né, e eles não sabiam o que fazer profissionalmente, né? E isso fez todo um estudo, uma reformulação curricular, aonde em algum momento, né, passou também a se pensar em gestão de negócios, que aí é um problema sério, né, que aí eu faço a minha crítica a isso, que acho que não cabe nesse momento. Mas aí eu vou te perguntar o seguinte: quando que tu, Luiz, que é uma pessoa assim que se anima, que se motiva, que de repente quando descobre alguma coisa se empolga, se entusiasma e já liga para a Prof. Jean e já pergunta como é que nós vamos fazer, né? Eu acompanhei isso. Não foi num dia, não foi no momento, mas conta para a gente depois, no final, quando é que tu começaste a perceber e tu ficaste muito feliz com isso? Eu estou fazendo geografia, tá? É a minha pergunta para ti. Eu poderia dizer outras coisas, mas vou deixar para algum outro momento. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada, Jean. Espero ter ajudado. Obrigada, Regina. Luísa, eu vou ter que roubar um tempo teu agora, tá? Então, vou te dar 5 minutinhos para tentar responder as professoras Maiara e Regina. Eu sei que tem questões que são mais amplas, mas então passo a palavra para ti. Bom, primeiro só agradecer, professora Regina, professora Maiara, professora Giancarla, que é uma parceira já há quase 5 anos de parceria, eu, professora Giancarla, professora Maria Regina, mas mais proximamente com a professora Giancarla. Esse produto aqui, esse trabalho e quem eu sou, pesquisador, educador, vem muito da professora Giancarla, desse convívio com a professora Giancarla, com os professores do LEA, com os bolsistas do LEA, com os colegas do LEA, com os meus colegas da sala de aula, que tem alguns que estão aqui vendo. A Shakira acho que não está, mas deve ter tido algum problema, mas também é uma irmã que eu tenho. Eu só tenho que agradecer, e eu não sei porque eu estava tão nervoso, mas é isso. Obrigado por todos os apontamentos. Agora que eu fui perceber que não tinha página no TCC, agora só, eu não reparei nisso, mas eu não sei por quê, porque eu verifiquei, e eu acho que a coisa mais básica, que era a página, eu realmente passou os olhos, mas tudo bem. Fui muito criterioso no sumário, nas figuras, nos quadros, nas tabelas, e esqueci da página. Mas tudo bem, é isso. Tá. Gostei de todos os apontamentos, vou me aproximar de todas as demandas, né, e tentar verificar junto com a professora Giancarla o que a gente pode fazer. Vou já passar para as respostas das perguntas, assim, para também não roubar muito tempo. Professora Maiara, tu me faz as perguntas sobre a questão que o Schneider traz, né, da questão da hierarquia. Acho que até sumiu aqui agora. Qual que é? Deixa eu só aqui de volta. Que ele fala da questão da hierarquia, né? Ele fala assim, espaço rural e considerando as especificidades do espaço rural e seus condicionantes ambientais, socioeconômicos, histórico-culturais e políticos, entende-se por desenvolvimento rural um processo evolutivo, interativo e hierárquico, né? Essa é a frase. Hierárquico porque, vamos supor, são camadas nesse sentido, né? Tem a camada política, pública, os atores da política que vão fazer as políticas públicas, são os atores dessa relação entre cooperativa, porque não é uma relação horizontal, né? Existe uma relação vertical entre esses atores que vão trazer, então, vão pensar no desenvolvimento de uma política pública ou de um desenvolvimento territorial rural. Então, não que seja o que a gente gostaria, né, de consenso, mas sim ele é hierárquico no sentido que existe essa hierarquia na produção de um desenvolvimento rural, ele não é horizontal, né? Então é mais nesse sentido a hierarquia. Outra pergunta que tu me fez é sobre como está o PA e o PENAI na Serra dos Tapes. O PA, praticamente, porque existem categorias, né, de PA, você como pesquisadora também do assunto reconhece, tem doação de estoque, formação de estoque, sementes, leite, né? Então, hoje, na Serra dos Tapes, o PA só está nas compras institucionais, nos mercados institucionais. Hoje, já aqui no recorte do RU, a gente tem a compra institucional via chamada pública. Antigamente, até 2019, até a privatização,
como a professora Regina traz, ela era feita através de cooperativas, né? As cooperativas acessavam esses editais, e a partir de 2019, com a privatização no final, em novembro, os editais são agora, têm a singularidade de trazer o cadastramento dos agricultores familiares enquanto sujeitos, vamos supor, CPF. Não precisa mais desse coletivo de agricultores para acessar o edital. Então, hoje está assim. Atualmente, continua a entrega, então, de kits. Já está liberado o RU em alguns, que nem o Capão do Leão, o RU também do centro, já está recebendo estudantes, né, para consumo, mas também se permanece, então, o acesso a kits de alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis, também esses alimentos não perecíveis através da agricultura familiar. Tem, como trago no texto, tem editais para produtos não orgânicos e para produtos orgânicos agroecológicos. Então, esse é o panorama. Do PENAI, como já disse também na apresentação, a Quinta CRE, não são todos os municípios da Quinta CRE que atingem os municípios da Serra do Tapes, que utilizam os 30% destinados à agricultura familiar, mas tem alguns que sim conseguem atingir os 30%, mas a maioria não atinge nem a 20%, 15% de compras, né, de oriundos da agricultura familiar. Acho que eu respondi. Se faltei alguma coisa, peço desculpas. E da professora Regina, muito legal te ouvir. Eu fiquei muito feliz de você falar que conseguiu me ler, porque eu sempre briguei contigo que você não sabia, você não conseguia me ler, e para mim isso é muito importante, você conseguir ler, e isso eu tive muito esse cuidado até na produção dessa apresentação, porque tem aqui pessoas que são outros meus parentes, amigos, né, e que talvez não entenderiam esses conceitos geográficos, mas então preciso melhorar, e isso é importante, e também vou trazer isso no texto quando você fala de melhorar essa questão, tradução dos conceitos geográficos. E quando que eu, Luiz, me percebi fazendo geografia? Geografia a gente faz desde que nasce, né? Eu descobri isso quando estava fazendo geografia, né? Eu descobri que a gente é geógrafo por essência, todo sujeito, ele é geógrafo, ele se espacializa, ele se identifica onde eu tenho água, onde eu tenho alimento, onde está minha mãe para eu chorar, onde está meu pai para brigar comigo, ou coisa assim do tipo, e a gente vai se espacializar. Na geografia em si, como eu falo, o professor Adão Vital é responsável por muito nisso em mim, e minha mãe é importante nisso na questão do meu tio. Eu andava muito de caminhão e sempre gostei de observar a paisagem e tal. E foi num dia indo de caminhão com ele que a gente foi na Ceasa de São Paulo e eu vi os alimentos no chão e eu perdi o dinheiro que meu tio tinha me dado, e ali eu percebi quanto de alimento tinha no chão, e foi ali que teve talvez o primeiro estalo de pensar em por que tem tanto alimento no chão e tem tantas pessoas, naquela época, nos 90, tinha tantas pessoas na rua pedindo comida, isso não me cabia, e hoje volta isso, e é isso, né? Tá dando que a professora Mayara trouxe, essa volta ao mapa da fome. Eu tenho que trabalhar melhor essa questão do mapa da fome, e que a gente está podendo ver. Eu fui agora para Pelotas, né, para o ENAD, e vi tantas pessoas na rua pedindo comida. Então, né, temos que trazer isso de volta. E acho que é isso. Eu vou terminar aqui para não passar muito tempo. Obrigada, Luiz. Eu espero que tenha atendido aí as professoras. Eu sei que o tempo é curto. Eu agradeço imensamente todas as contribuições. Eu gostaria que vocês encaminhassem, assim, por algum outro meio digital, por e-mail, enfim, para que a gente possa depois, no pós-banca, Luiz e eu, sentarmos para conversar o que vai ser possível incorporar. Em alguma medida, vamos tentar atender todas as sugestões, né, em relação ao trabalho. E eu, nesse momento, também, de uma forma rápida, que não deveria ser, mas, enfim, temos aí que cumprir o rito das bancas. Eu só tenho que agradecer e reforçar, acho que as palavras da Regina sobre esse aprendizado, né, que a gente tem com os orientandos, bolsistas e os nossos alunos. Então, quer dizer que eu aprendi muito com o Luiz, acho que nós aprendemos juntos, né, Luiz, a nos conhecermos, a nos reconhecermos nessa caminhada, a entendermos, né, as especificidades e singularidades de cada um, e nesse encontro, né, nesse reconhecimento, a gente conseguir fazer coisas tão bacanas juntos. Então, tenho o maior orgulho de tudo que nós produzimos. Esse desafio do Luiz produzir um TCC por dentro de um projeto que, de alguma forma, já dá um direcionamento, né, sem, com isso, também tirar a criatividade, a liberdade, né, as inspirações pessoais do Luiz sobre o tema, que a gente sabe que são muitas, e vejam que está lá na infância, né,
algumas dessas inspirações. O Luiz é um apaixonado, então o Luiz realmente coloca muita energia, muita paixão e muito comprometimento em tudo que ele faz. Às vezes ele me deixa um pouco baratinada, né? E aí são muitas ideias, é uma profusão de ideias, e eu tenho que fazer o meu papel, que é ir filtrando isso e tentando encontrar um bom caminho, ou o melhor caminho, ou o caminho possível. E penso que esse foi um caminho muito feliz que nós encontramos. Então, o trabalho, e que bom ouvir de vocês, que vocês também viram o Luiz no trabalho, né? É isso que eu disse, é tentar deixar aflorar ali também esse espírito crítico, né, que é muito forte no Luiz, e que nunca, jamais, eu como orientadora, poderia cercear ou retirar, porque eu acho que isso é um dos grandes atributos, né, enfim, do Luiz. Então, Luiz, obrigada por tudo até hoje. Nós não vamos nos despedir, porque a gente vai continuar, nós já estamos juntos, né, na próxima fase da formação do Luiz aí no mestrado, e não é uma despedida, é só vamos continuar trabalhando amanhã. E quero agradecer, então, a todos que estiveram aqui prestigiando, né, a família, a mãe do Luiz, a Eliane, os colegas, os amigos, né, e dizer que hoje, então, é um dia bem feliz para nós do laboratório, para os colegas também, né, o nosso minifúndio, né, como diz a Joyce, o Leia é o nosso minifúndio e nós continuamos lutando para mantê-lo. Muito produtivo, diga-se de passagem, né? E então, agora eu convido as professoras, quero agradecer imensamente vocês, Maiara, que também tem uma relação muito próxima desde sempre com o Leia, né? Fez a formação lá de graduação no Leia, e a Regina, que é minha parceira. Quero agradecer demais, assim, por essa leitura atenta, né, sobre o trabalho do Luiz, e todas as considerações extremamente pertinentes. Eu convido vocês, então, para irem para outra sala, para a gente fechar a avaliação, e aqui eu vou só fazer o encaminhamento e encontro vocês lá.